Na noite desta última segunda-feira, 22 de janeiro de 2024, o assistente de acusação do caso Flor de Lis, o Dr. Ângelo Máximo, acabou sofrendo uma agressão e uma ameaça à sua vida de ninguém menos o ex-genro da pastora que é atualmente presidiária Flor de Lis. E aqui ficam algumas indagações, entre elas, como assim o ex-genro? E quem é esse ex-genro? Eu tenho convicção que todos vocês estão super curiosos para saber as pontas soltas que envolvem esse caso emblemático. Bora lá então com o baixinho? Salve, salve rapaziada, belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Espem bem para essa peripécia. E você, tá precisando de uma renda extra? Esta é a sua oportunidade. O link que vou deixar no comentário fixado, você pode ter acesso à inteligência artificial lucrativa. Com ela, você pode trabalhar via internet, dentro da sua casa ou de qualquer canto do Brasil e do mundo, bem distante daquele chefe chato. Uhul! E não se esqueçam, é trabalho, não é dinheiro fácil e muito menos pirâmide financeira da Credmine ou da Playworld. O link vou deixar no comentário fixado, aguardando por vocês. Aproveitando hoje que a Luciférica veio até de ninja de Konoha disfarçada, nós vamos mostrar aqui uma coisa um tanto interessante, a outra face de Flor de Lis que está sendo mostrada agora. Sim, mas antes da gente entrar nessa ponta solta, vamos aqui a uma contextualização do último fato. O advogado da família do pastor Anderson do Carmo, que perdeu a sua vida em 2019, prestou queixa por agressão contra Elias Souza Azevedo, um dos genros da ex-deputada federal Flor de Lis, condenada pelo crime em 2022. O doutor Ângelo Máximo Macedo da Conceição afirmou à 81ª DP de Itaipu que por volta das 21 horas da última segunda-feira 22, estava saindo do supermarket de Piratininga, em Niterói, quando Elias o abordou e passou a ameaçá-lo. Onde ele acabou falando que quando saiu das suas compras, escutou alguns insultos, uma pessoa chamando ele de advogado careca safado. Até a hora que ele se aproximou de mim e eu falei: "Pô, você está me estranhando? Você está me incomodando." Ele partiu então para cima de mim e me atacou rasgando minha camisa, arrebentou o meu cordão e eu perdi a imagem do meu cordão de São Jorge. Apesar desta situação toda, o Elias foi para cima dele e inclusive o advogado, o Dr. Ângelo, tem testemunhas que são os seguranças que fizeram questão ali de separar o atrito que teve. Quando ele chegou na delegacia com a camisa rasgada, o cordão dele quebrado, fez questão de registrar o estado que ele se encontrava. Sobre isso, lógico, ele também fez alguns comentários. Eu vou deixar aí o vídeo que ele inclusive postou no Instagram dele e já já eu volto para fazer alguns comentários. Bom dia a todos, meu nome é Ângelo Máximo, sou advogado. Como todos sabem, devido à veiculação na imprensa, ontem recebi uma nona ameaça de morte dentro do supermarket de Piratininga. Eu venho agradecer a todos os colegas pela solidariedade que me foram prestados. Agradeço imensamente ao presidente da Comissão de Prerrogativa, Dr. Marcelo Oliveira, que prontamente ontem me atendeu. Agradeço imensamente a SENA, a Anacrim e a Abracrim, nas pessoas dos seus respectivos presidentes que se puseram à minha disposição. Eu assumo aqui que eu aceito a ajuda de todos, pois nós não podemos deixar isso passar em branco. Como eu disse, é a nona ameaça que eu recebo, é a terceira que eu registro, e no tocante às duas primeiras eu ainda não vi solução. Então na terceira, melhor dizendo, eu conto com a união dessas instituições no sentido de combatermos qualquer tipo de agressão ou violência ao advogado no exercício da sua profissão ou não, pois nós somos mais fortes estando unidos. Um abraço
Obrigado a todos. Quando eu recebi essa notícia, eu fiz questão de entrar em contato com o Dr. Ângelo e prestar aqui a minha solidariedade a ele, porque eu abomino veementemente esse tipo de situação. Eu acredito que ninguém deve passar por esse tipo de coisa. Eu repudio veementemente qualquer tipo de agressão, seja verbal, seja física, ainda mais em uma situação que ele estava apenas cumprindo o seu dever, que ele foi chamado, contratado aí para trabalhar. E não é porque ele conseguiu executar o seu serviço com maestria que ele deve ser tratado dessa forma, pelo contrário. Mas agora ficam aqui algumas indagações que eu preciso fazer. Eu acho que a coisa vai começar a esquentar e vocês vão ficar boquiabertos com tudo isso. Primeiro, eu vi essa notícia aqui sendo anunciada também lá no SBT Rio. Inclusive quero dar os parabéns aí à cobertura que não só SBT Rio, mas os portais que abordaram o assunto fizeram com maestria. Mas me chamou a atenção um peculiar detalhe. Foi trazida a informação que Flor de Lis, lá na cadeia onde ela está presa, ela é conhecida como Mãe Flor de Lis. Que coisa, né? Uma mulher que está detida pelo crime que ela cometeu e também pelo emaranhado de coisas que veio junto dessa celeuma, e ela ainda é chamada como mãe dentro da cadeia? Estranho, né? Quando eu falava para vocês o nível de persuasão que a Flor de Lis tem e que ela consegue alienar as pessoas, é sobre esse tipo de coisa que eu me referia. Apesar de que, para você ver uma mulher estar envolvida no caso e jurar fidelidade a ela, mesmo indo presa para cadeia, que foi a Marzi, sem ter nenhum vínculo de sangue nem nada do tipo, é prova que ela realmente é alguém que manipula. Bom, mas vamos aqui a alguns detalhes, porque eu falei que tinha pontas soltas, né? Primeiro a gente precisa entender quem é Elias, quem é esse homem. Porque embora nós vimos alguns portais trazendo na pauta aí no rodapé explicações como Elias já foi contra a Flor de Lis, por que ele estaria contra Ângelo Máximo? Bom, vamos primeiro responder quem é o Elias, para a gente poder entrar aqui em alguns detalhes. Elias também é genro de ninguém menos, uma mulher aí, digamos que um pouco esquecida no caso Flor de Lis. Não sei se você se recorda da senhora Carla Henrique dos Santos. Você se lembra dessa senhora? Bom, se você não se lembra, eu vou refrescar aqui a sua memória. Ela é uma senhora que está entre os seus 41 ou 42 anos atualmente e ela, infelizmente, acabou indo para a cadeia. Na época, Flor de Lis conseguiu fazer uma visita para ela e dar um atendimento porque percebeu que ela tinha 3 filhas, Maria Eduarda, Ágata e Monique, a qual, diga-se de passagem, segundo algumas informações, estava até a época da investigação desaparecida. E então Flor de Lis conseguiu ali dar um jeitinho na cadeia, conseguiu um documento para que ela passasse a guarda das crianças, mas a princípio era um documento de guarda provisória e depois um que era de guarda definitiva, e de uma forma que ninguém consegue entender como Flor de Lis alcançava tamanha coisa, ela conseguiu a guarda dessas 3 crianças. E Monique, que é essa que está desaparecida, ela acabou se relacionando ali justamente com Elias. Inclusive, Elias, ele já apareceu no canal André Carpano. Quando eu digo para vocês que o canal André Carpano tem o maior acervo do caso Flor de Lis com uma cobertura completa de ponta a ponta, é porque, graças a Deus, a gente tem. Eu vou deixar aí alguns detalhes para vocês verem com os próprios olhos e já eu volto para fazer um breve comentário. Essa live vai ser quente, vai mostrar alguns detalhes que poucos canais anunciaram, vai trazer coisas que poucas pessoas sabem sobre o caso Flor de Lis. Inclusive, estava conversando no off com ele me contou uns negocinhos aqui que eu falei, misericórdia, o bagulho é tenebroso. Explica para nós 2 coisas. O fim de ano de 2018, que você passou com a família,
E quando, depois que tomaram o seu menino, quando você foi lá buscar, quem te abordou? Assim como Explica pra nós essa história. Não, primeiro fala do fim. Pode falar primeiro do fim do ano, da comida, foi tudo mais. Que eu estava lá, eu participei da ceia deles, comi aquela comida, não tem nada, que eles afirmavam que estavam dando para o pastor Anderson. Um dia eu não sabia. Eu fui como uma pessoa comum, nós, da família, e comia a comida que eles estavam preparando. Estava tudo bonito, botaram foto, botaram enredo, e ele estava brincando com as crianças, mas tinha uma separação, tinha um grupinho para cá, um grupinho para lá, mas eu não sabia disso não. E a Flor de Lis estava ao meu lado, ela sempre ficou ao meu lado assim, conversava comigo. Mas eu achei que ela falava sempre um tom de querer trabalhar, assim, me usar, trabalhar minha mente. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A mesma coisa que ela usa até hoje. Ela tá uma moeda de troca, né? Ela tentou me usar, especular, mas eu não sabia disso. Eu estava incluso dessas coisas. Mas quando eu percebi que ela estava tentando me usar naquele dia, eu falei, Luiz, eu posso ajudar você nesse ministério, mas não vou ficar nessa, né? Que a senhora me prometeu uma casa própria para mim, para amanhã, num trabalho. Eu só quero isso. Eu não quero nem a sua fama, não quero nada. Eu não quero nem ficar muito próximo à senhora, porque eu sei que a senhora é ocupada na sua decorrência do seu ministério. Aí eu falei para ela, mas ela falou, não, você vai ser membro da família, isso e aquilo. E naquela hora, eles estavam lá, a Monique se levantou, falou se eu queria comer alguma coisa, eu fui, peguei o prato, a mesma comida que eles estavam servindo a todo o pastor Anderson, a mesma comida. E o doce. E eu fui, peguei, comi, e ela do lado meu. Ele estava do meu lado, estava vendo tudo aquilo. Aí eu falei, aí comecei a comer. Só que no decorrer do tempo que eu estava lá, eu comecei a me sentir assim, uma sonolência, um mal-estar no organismo. E comecei a após você comer a mesma comida do Anderson do Carmo, isso no fim do ano de 2018, que é para ficar mais compreensível para o povo. Vocês viram eu, né, com o cabelo comprido, dá até saudade de vez em quando. Meu Deus do céu, a barba aqui embaixo, cabelo grande, mas enfim, né, faz tempo. Elias, que foi casado, ou pelo menos namorou aí com o Monique, e não sabe como, de uma forma impressionante, Flor de Lis conseguiu arrancar as crianças, aliás, o filho dele, das mãos dele e ficar com ele lá na casa. Ele mencionou, inclusive, que fez parte do episódio onde Anderson do Carmo teria comido, ingerido ali uma alimentação que estava batizada, né? Ou seja, ele foi envenenado junto com o Anderson do Carmo no final do ano. E ele também cita um negócio aí de uma kitnet que era a promessa de Flor de Lis. Lembra que eu falei no comecinho sobre Flor de Lis ser chamada de mãe lá dentro da cadeia? Estranho, né? Ela sabe negociar e muito bem. Bom, eu não descarto de modo algum a possibilidade de que Flor de Lis tenha feito um suposto acordo com esse rapaz aí, com o objetivo do quê? Ele se vingar aí justamente do Dr. Ângelo Máximo. E caso você não esteja acreditando em minhas palavras, você tem todo o direito, mas eu vou trazer aqui mais algumas pontas soltas que vai fazer com que você também compartilhe das mesmas ideias que eu estou tendo nesse momento e o seu pensamento pode se alinhar com o meu. Olhem só, por exemplo, eu acho muito estranho a irmã de Anderson do Carmo, uma pessoa que aparentemente estava em sua saúde plena, estava tranquila, sossegada,
da noite pro dia, aparecer com uma anemia falciforme e perder a sua vida. Um hospital que não tem explicação. Inclusive, esse fato aí de ela ter anemia e leucemia, melhor dizendo, me soa um pouco estranho isso daí. À época fiz uma live aqui no canal André Carpano com alguns parceiros e conjecturamos ali a possibilidade do que realmente tem acontecido, porque se trata de uma coisa muito estranha. E a gente não pode esquecer, algumas pessoas da família de Flor de Lis têm alguns trabalhos e bicos na área da saúde, em alguns hospitais. E eu acho muito estranho tudo isso. De uma forma muito surpreendente também, em seguida, a mãe do pastor Anderson do Carmo, infelizmente, também acabou perdendo sua vida e não foi dado muitas informações de como essa senhora morreu. Algumas pessoas chegam a cogitar que ela teve um problema de coração e devido ao sofrimento que ela teve após perder o filho, infelizmente ela também veio perder a sua vida, mas até o presente momento não foi feita uma investigação, não teve perícia, nem nada aprofundado sobre a morte da irmã e da mãe de Anderson do Carmo. Coincidência ou não, no auge do caso Flor de Lis, quando só tinha mais um representante ali, aparentemente, que poderia, junto com um advogado, estar no processo que culminasse na prisão da atual ex-deputada, né, e atual pastora presidiária, nós vimos ali que em meio às oitivas, o pai de Anderson do Carmo perdeu a vida também. Eu acho muito estranho tudo isso. Não é estranho? E também tem alguns detalhes adjacentes que eu não posso deixar de citar aqui, que eu acredito ser também assim, muito estranho. Olha só, por exemplo, vocês lembram que na época teve a cobertura de muitos canais? Inclusive eu vou fazer referência aqui a um parceiro meu, antigo de longa data. Quero mandar um abraço para ele, o pastor Ricardo. Abraço, meu nobre, tamo junto. Dado o momento, ele cobrindo a matéria que ele acompanhou, porque é relativamente próximo à casa dele, nós vimos que uma certa pessoa fez uma ameaça para ele. Sim, na hora que ele estava gravando, que passou lá algumas pessoas envolvidas, né, que iriam prestar o seu depoimento. Se não me engano, na época era o filho de Anderson do Carmo com Flor de Lis, né, que todo mundo acreditava então que era filho biológico de ambos, junto com o Misael da Flor, né, assim que ele era conhecido. Em seguida que eles passaram, um determinado filho da Flor de Lis fez um gesto assim de arminha e ele filmou. Coincidência ou não, esse mesmo filho da Flor de Lis que fez isso, depois apareceu em alguns sites aí se autodenominando apóstolo. Sim, ele se declarou apóstolo. Inclusive, o Ulisses Campbell fez aí uma matéria dizendo, esse daí é um dos filhos da Flor de Lis, o do melzinho do amor. Estranho tudo isso, né? Não é muito estranho esse negócio? Eu acho muito estranho. Na mesma época, o próprio doutor Ângelo Máximo, também por uma outra pessoa, que ele não falou quem que fez um mesmo gesto para ele. Pode ser que seja o mesmo, pode ser que seja uma outra pessoa, eu não descarto a possibilidade. No decorrer do caso Flor de Lis, tiveram algumas pessoas que passaram por situações também que ninguém consegue explicar. E eu vou citar alguma delas aqui, que eu acho muito estranho. Embora que a gente não sabe se aquela Carlinha que falou sobre o suposto swing ungido que a Flor de Lis fazia parte, se é a mesma Carlinha, ela, ninguém sabe mais nada dela. Não sabe nem onde está essa pessoa. Mas, olha só que coisa muito estranha. Ela trabalhava na época para uma gravadora aí de renome, a MK. E todo mundo sabe que, por sua vez, os donos da MK eram quem? A senhora Ivelise e o seu marido, Harold de Oliveira. Harold de Oliveira era um senador à época e ninguém consegue entender como, depois de ele prestar o seu depoimento, explicando como que Flor de Lis utilizou o celular de Anderson do Carmo,
aquele que estava desaparecido dentro da casa dela 2 dias depois da morte dele, como que aconteceu isso? E depois que ele prestou o seu depoimento, o que aconteceu com o senador? De uma forma inexplicável, ele acabou perdendo sua vida. Muito estranho tudo isso. Alguns alegam que ele estava com um problema de saúde e por conta disso ele infelizmente veio a falecer. Eu acho que ele era uma peça fundamental nesse quebra-cabeça, mas de forma misteriosa ele acabou perdendo sua vida. Em seguida nós vimos que a dona Ivelisse não quis nem falar muito sobre Flor de Lis. Parece que ela ficou com medo lascado. De uma forma muito estranha, no auge da primeira fase das investigações, nós vimos aí que a Bárbara Lomba acabou sendo removida do caso. E ela estava em um patamar que eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui... Nossa, essa investigação tava, sabe, num nível assim que todo mundo tava surpreso por novos episódios. Foi quando entrou o Alan Duarte. A princípio nós pensamos que não iria dar nada, é o que todo mundo acreditava, mas nos surpreendemos que ele fez um excelente trabalho também. Inclusive, a Bárbara Lomba, a delegada à época aí que estava no caso, ela acabou sendo, digamos que, ameaçada também pelo próprio Elias. Muito estranho tudo isso, né? Bom, eu não consigo entender, mas vamos prosseguir. Quando Flor de Lis foi então intimada que ela tinha que prestar o seu depoimento, ela sempre dava um jeitinho, falava que ninguém pegava ela, vivia cantando aquela música lá em zombaria, pode vir tribulação, vou passar por cima, essas coisas, né? Até que Paulo Benson foi até o apartamento funcional dela e ali acabou entregando o documento para ela e colhendo ali o depoimento ao mesmo tempo. Coincidência ou não, alguns poucos dias depois, ele pegou um avião, foi voltar lá para o seu estado, o Pará, e o avião acabou caindo. Graças a Deus ele sobreviveu. Mas é muito estranho tudo isso. Resumindo aqui, todas as pessoas que se envolvem no caso Flor de Lis, dependendo do grau de profundidade, acabam sofrendo alguma coisa. Eu, André Carpano, não sou exceção disso. Ela pediu através da justiça que o meu canal fosse removido da internet. Até o presente momento não recebi nenhuma ameaça. Até evitei cobrir o júri popular porque eu sabia que se eu fosse lá, eu não voltaria vivo. Mas é uma coisa muito impressionante. Todo mundo que se envolve com Flor de Lis, direta ou indiretamente, acaba passando por alguma coisa. Essa mulher é extremamente vingativa, manipuladora e controladora. E a cereja do bolo aqui que não pode faltar. Essa nova versão de Flor de Lis que nós estamos vendo aí, com ela se desvencilhando do novinho e ela apresentando agora uma nova Flor de Lis. Pelo que eu acompanhei do caso e pela investigação que eu fiz por mim mesmo, lógico, com a ajuda de alguns canais parceiros e também de alguns inscritos, na minha humilde e singela opinião, nós estamos vendo uma nova versão de Flor de Lis que supostamente vai nos impressionar, trazendo alguma coisa. Mais cedo eu fiz uma live falando sobre a questão do Prêmio Nobel e citei que ela possivelmente seria uma candidata a um Prêmio Nobel da Paz. E eu não duvido muito de ela querer utilizar essa indumentária, essa imagem de pobre senhora que não tem relações sexuais, que está sozinha, sem nenhum companheiro, e criar uma nova imagem de mãezona dentro da cadeia. E todo mundo sabe que chefe de cadeia, o que faz, direta ou indiretamente, tem poder aqui fora. Eu não sei se ela teve um acordo ou não com Elias, mas eu acho muito estranho esse rapaz que foi agora pra cima do Dr. Ângelo Máximo ter essa postura, sendo que ele era um homem que aparentemente estava fechado do mesmo lado. Aí, inclusive,
trouxe o seu testemunho falando que ele também tinha comido a comida envenenada. E como assim o cara muda da água pro vinho num estalar de dedo? Tá muito estranho esse papo. Eu não sei o que Flor de Lis supostamente ofereceu para esse camarada. Também não sei se Flor de Lis ofereceu alguma coisa ou não, ou se vai oferecer um risco a mais alguém. Mas assim como o Alexandre Leite do DEM, quando caçou os poderes dela, no dia seguinte teve o seu carro alvejado, não descarto a possibilidade desta senhora tentar alguma coisa com todo mundo que discorda dela. Por isso que eu digo, cuidado com quem é narcisista, psicopata, esquizofrênico, esse povo aí que fala que viu isso e aquilo outro. Muito cuidado com essa galera. Mas enfim, eu acho muito interessante esses detalhes e me estranha muito ninguém estar se aprofundando nisso. Que coisa, né? Bom, apesar que tem um monte de canal aí que começou a puxar a sardinha pro lado dela, começou a ficar, né, assim e até com advogado. Bom, eu vou parar por aqui. Comenta aí o que vocês acham desses detalhes. Eu quero mais uma vez agradecer imensamente a atenção e o carinho de todos pelo baixinho. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Fui!